Fala galera, e aí, preparados para a solução de mais um desafio? Eu trouxe para você um desafio de análise combinatória, que foi na verdade uma homenagem a um grande amigo meu que é professor de matemática, brabo da combinatória e da probabilidade e do resto da matemática também. E o cara, além disso, é campeão de pôquer. O cara é brabo. Meu amigo Jordan Piva, essa questão foi uma homenagem para você. A questão, cara, basicamente era o seguinte: Piva ia treinar durante 30 dias para uma competição de pôquer, sendo que desses 30 dias, 10 eram descanso e 20 eram de verdade treino. Ele não podia treinar durante 3 dias consecutivos ou mais do que isso, e também não podia descansar 3 dias consecutivos ou mais do que isso. A pergunta do problema era de quantas formas você pode organizar os treinos e os descansos de forma a cumprir esse requisito. Preste atenção que esse problema não é um problema para você ficar usando fórmula, usando teoremas difíceis, é um problema para você montar. E quando você monta o problema, você gera uma solução muito limpa, muito simples, que é essa primeira solução aqui. Se eu não posso treinar mais do que 2 dias consecutivos, vamos pensar no pior caso, que na verdade é o melhor caso para fazer a conta, que é quando você sempre treina 2 dias consecutivos. Então se eu sempre treino 2 dias consecutivos, eu tenho 10 blocos de 2 dias de treino. Ponto. Entre esses 10 blocos de 2 dias de treino, necessariamente eu preciso ter pelo menos um dia de descanso. Então vamos supor que eu coloquei um dia de descanso aqui, um dia de descanso aqui e até um dia de descanso aqui. Então se são 10 blocos, eu tenho 9 espaços entre eles. Só que ainda tem um espaço lá da ponta e esse espaço aqui da ponta. Se eu já coloquei 9 dias de descanso, tá faltando um dia. Esse dia pode entrar onde, pessoal? Esse dia pode entrar onde você quiser, num desses 11 espaços. Por isso que eu tenho 11 formas de colocar esse dia de descanso, portanto 11 formas de resolver esse primeiro caso. O primeiro caso já morreu. Segundo caso agora, eu vou treinar em dias consecutivos, em 2 dias consecutivos ou em dias solitários, tá? Um treininho só. Isso só pode acontecer, cara, de quantas formas? Tendo 9 blocos duplos de treino e 2 blocos solitários de treino. Mais do que isso, você vai ter mais do que 2 dias de treino juntos ou 2 dias de descanso juntos. Isso não pode acontecer. Então, quando você coloca esses bloquinhos aqui, cara, os descansos já ficam previamente determinados. E aí, para resolver esse problema, basta você fazer o quê? Basta você trocar esses bloquinhos de posição. Que bloquinhos são esses, pessoal? Se são 9 bloquinhos duplos e 2 bloquinhos solitários, são 11 blocos no total. Então é como se fosse uma permutação com elementos repetidos. São 11 elementos, onde um dos elementos se repete 9 vezes e o outro elemento se repete 2 vezes. Como é que você resolve isso? 11 fatorial sobre 9 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui dá 55. Portanto, os 11 casos daqui com os 55 casos daqui dão 66 casos no total. Usei alguma fórmula complicada, algum teorema bizarro de combinatória? Não, a gente montou o problema de uma forma muito mais inteligente. A segunda solução é uma solução muito esperta, muito legal, que é o seguinte: se eu tenho 20 dias de treino e 10 dias de descanso, necessariamente eu vou ter uma dessas configurações. Ou treino, treino, descanso, ou treino, descanso, treino, ou descanso, treino, treino. Então imagina que você vai colocar esses bloquinhos ao longo das suas semanas de treinamento, tá? O que é legal você perceber é o seguinte: esses bloquinhos não podem ser encaixados em qualquer posição. Por exemplo, não dá para colocar um bloquinho do tipo 2 na frente de um bloquinho do tipo 1. Por quê? Eu teria treino, descanso, treino, 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 descanso. Eu teria 3 treinos consecutivos. Isso não pode acontecer. Eu também não posso colocar um bloquinho do tipo 3 antes de um bloquinho do tipo 1, porque senão eu teria 1, 2, 3, 4 dias de treino consecutivos. Ou seja, essas configurações aqui não são relevantes para mim. Então, ou eu coloco um bloquinho do tipo 1 e depois um do tipo 2, ou um bloquinho do tipo 1 e depois um bloco do tipo 3, ou um bloco do tipo 2 e depois um bloco do tipo 3. Ou seja, eu vou colocar uma quantidade de blocos do tipo 1 para começar, no meio uma outra quantidade de blocos do tipo 2 e depois, finalmente, uma outra quantidade de blocos do tipo 3. O interessante é que essas quantidades de blocos do tipo 1, 2 e 3 pode ser igual a 0, não tem problema nenhum. Eu posso sempre colocar blocos do tipo 3, né? Descanso, treino, treino, descanso, treino, treino, descanso, treino, treino. Eu nunca vou treinar mais do que 2 dias consecutivos, nem descansar mais do que 2 dias consecutivos. Então o número de formas de você colocar blocos do tipo 1, mais o número de blocos do tipo 2, mais o número de blocos do tipo 3, tem que ser igual a 10, porque são 10 bloquinhos de 3 dias, portanto totalizam os 30 dias. Como é que você resolve isso aqui, cara? X mais Y mais E igual a 10. Você quer saber o número de soluções inteiras não negativas dessa equação.
Pensa que o 10 na verdade são 10 bolinhas e esses sinais mais são 2 barrinhas que vão separar essas 10 bolinhas. De quantas formas você pode reorganizar essas bolinhas e esses pauzinhos? Olha aqui, eu tenho uma palavra com 12 letras. 10 bolinhas, 2 barrinhas. Se ela tem 12 letras, a bolinha se repete 10 vezes, o pauzinho se repete 2 vezes. Como é que você pode resolver isso? Fazendo uma permutação com elementos repetidos. Como é que você resolve isso então? 12 fatorial, porque são 12 elementos, dividido por 10 fatorial, porque são 10 bolinhas, 2 fatorial, porque são 2 barrinhas, total 66. Solução muito bonita, muito elegante para esse problema. Agora, repara que a primeira solução é uma solução muito factível, muito plausível para um aluno que tenta listar os casos na mão e de fato consegue, tem fé para chegar no final. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado da solução, aprendido coisas novas de matemática nessa questão e eu espero você para o nosso próximo desafio. Tamo junto!